Agora que já entendemos o que é carga elétrica e como os corpos podem se eletrizar, surge uma pergunta muito importante. Quando dois corpos estão eletricamente carregados, como eles interagem entre si? Será que eles sempre se atraem? Ou será que, às vezes, eles podem se repelir? Nesta aula, vamos descobrir exatamente como funciona essa interação. Vamos estudar a força elétrica e conhecer a lei física que descreve matematicamente esse fenômeno. Essa lei é conhecida como Lei de Coulomb. Ela é uma das leis fundamentais da eletrostática e aparece com muita frequência em questões do Exame Nacional do Ensino Médio e também em vestibulares tradicionais. Quando analisamos duas cargas elétricas, existem duas possibilidades de interação. Se as cargas possuem sinais iguais, elas se repelem, ou seja, tendem a se afastar uma da outra. Por exemplo, duas cargas positivas irão se repelir. Da mesma forma, duas cargas negativas também irão se repelir. Por outro lado, quando as cargas possuem sinais opostos, ocorre atração. Uma carga positiva e uma carga negativa tendem a se aproximar. Esse comportamento é muito diferente da força gravitacional. A força gravitacional entre massas é sempre atrativa. Já a força elétrica pode ser atrativa ou repulsiva, dependendo dos sinais das cargas envolvidas. Outro ponto muito importante é que a força elétrica é uma grandeza vetorial. Isso significa que ela possui três características fundamentais. Ela possui módulo, que corresponde à intensidade da força. Ela possui direção, que indica a linha ao longo da qual a força atua. E ela possui sentido, que indica para qual lado da direção a força está orientada. Quando duas cargas interagem eletricamente, surge um par de forças. Uma força atua sobre a primeira carga. Outra força atua sobre a segunda carga. Essas duas forças possuem mesmo módulo e mesma direção, porém sentidos opostos. Esse comportamento está de acordo com o princípio de ação e reação da terceira lei de Newton. Agora vamos conhecer a lei que descreve quantitativamente essa interação. Essa lei foi formulada pelo físico francês Charles-Augustin de Coulomb, no século XVIII. Para realizar seus experimentos, Coulomb utilizou um instrumento chamado balança de torção, que permitia medir forças extremamente pequenas entre cargas elétricas. A partir desses experimentos, ele descobriu uma relação matemática muito importante. A intensidade da força elétrica entre duas cargas é diretamente proporcional ao produto dos módulos das cargas, e ao mesmo tempo é inversamente proporcional ao quadrado da distância entre elas. Em outras palavras, quanto maiores forem as cargas, maior será a força elétrica, e quanto maior for a distância entre elas, menor será a força elétrica. Matematicamente, a lei de Coulomb pode ser escrita da seguinte forma: a intensidade da força elétrica é igual a uma constante multiplicada pelo produto das cargas elétricas, dividido pelo quadrado da distância entre elas. Essa constante é chamada constante eletrostática. No sistema internacional, a força elétrica é medida em Newton. Essa equação permite calcular quantitativamente a intensidade da interação elétrica entre dois corpos carregados. No vácuo, a constante eletrostática possui um valor aproximado de 9 vezes 10 elevado a 9 Nm² por Coulomb ao quadrado. Esse valor é extremamente grande. Isso significa que a força elétrica pode ser muito intensa, mesmo quando as cargas são pequenas. É importante destacar também que o valor dessa constante pode mudar dependendo do meio onde as cargas estão. Em outros materiais, como água ou vidro, a interação elétrica pode ser diferente daquela observada no vácuo. Outro aspecto importante da lei de Coulomb é a dependência com a distância. A força elétrica depende do inverso do quadrado da distância. Isso significa que pequenas variações na distância podem provocar grandes variações na intensidade da força. Por exemplo,
Se a distância entre duas cargas for dobrada, a força elétrica passa a ser apenas 1/4 do valor original. Se a distância for quadruplicada, a força elétrica passa a ser apenas 1/16 do valor inicial. Esse comportamento aparece no gráfico mostrado no slide, onde observamos uma curva decrescente que representa essa relação inversa com o quadrado da distância. Vamos agora analisar um exemplo para entender melhor essa dependência. Imagine duas cargas elétricas separadas por uma certa distância. Entre elas, atua uma força elétrica de intensidade F. Agora suponha que a distância entre essas cargas seja triplicada. De acordo com a lei de Coulomb, a força depende do inverso do quadrado da distância. Quando a distância se torna 3 vezes maior, o quadrado dessa distância se torna 9 vezes maior. Isso significa que a nova força elétrica será igual à força original dividida por 9. Portanto, triplicar a distância reduz a força elétrica para 1/9 do valor inicial. Nesta aula, nós aprendemos como cargas elétricas interagem entre si. Vimos que cargas de mesmo sinal se repelem e cargas de sinais opostos se atraem. Também entendemos que a força elétrica é uma grandeza vetorial e aparece sempre em pares de ação e reação. Por fim, conhecemos a lei de Coulomb, que permite calcular a intensidade dessa interação elétrica. Mas ainda existe um conceito extremamente importante, que surge a partir dessa lei. Esse conceito é o campo elétrico. No próximo vídeo, vamos estudar como uma carga elétrica modifica o espaço ao seu redor e cria um campo elétrico capaz de agir sobre outras cargas. Se você quer acompanhar toda essa sequência organizada de aulas de física para o 3º ano do ensino médio e para a preparação para o Exame Nacional do Ensino Médio, inscreva-se no canal Professor Canário e continue assistindo a série no próximo vídeo.